Bom dia a todos e todas. Estamos aqui no CRO Paraná, no Conselho Regional de Odontologia, e em nome do presidente Agnaldo Farias, estamos aqui apresentando a palestra de biossegurança com a doutora Cássia Nasser, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do Estado do Paraná. Primeiramente, queríamos pedir desculpas para vocês. Era para fazer ao vivo uma live com perguntas e respostas após a apresentação, porém com problemas técnicos, que é normal, que não é nossa área, a questão de fazer ao vivo. Vamos lá gravar e apresentar para vocês. E quem tiver dúvida e não for contemplado na apresentação da doutora Cássia, mande sua pergunta que será respondida na sequência. Então, hoje a apresentação sobre biossegurança. Queríamos saudar todos os colegas cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares do Estado do Paraná e agradecer também ao secretário do Estado de Saúde, Beto Preto, por estar disponibilizando esse tempo da Cássia que está tão corrido atualmente. Então, gostaria de deixar a palavra com a doutora Cássia para ficar à vontade com a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Então, hoje nós vamos conversar sobre o manejo clínico do coronavírus no consultório odontológico. Com essa alta conectividade, seja pelos meios de transporte, ou seja, pela rápida transmissão dos vírus em função dessa nossa conectividade, que ela não ocorre só pela internet, faz com que os vírus rapidamente se desloquem para vários países e outros ambientes. Então, desde o início de dezembro, nós escutamos falar sobre casos de pneumonia atípica que começaram no mercado de peixes e frutos do mar, na cidade de Wuhan, na China, e dali essa infecção se espalhou pelo mundo, também chamada pela Organização Mundial de Saúde, doença pelo coronavírus, Covid-19. Várias ações foram tomadas pelo governo brasileiro até a Organização Mundial de Saúde decretar situação de emergência internacional no dia 30 de janeiro e emergência nacional decretada pelo governo brasileiro no dia 3 de fevereiro. Então, o coronavírus, esse vírus com aspecto de coroa na sua parte externa, vista ao microscópio, ele tem uma alta capacidade de mutações, ele já é descrito desde a década de 60 e existem outros coronavírus que causam infecção respiratória. 4 deles causam infecção respiratória leve e eles podem acometer mamíferos e aves. As infecções pelo coronavírus já são conhecidas desde 2003, quando causaram pneumonia atípica na província de Guangdong, também na China, causando síndrome respiratória aguda grave. Esta causava casos graves em 25% dos casos e tinha uma taxa de mortalidade de 10%. Acredita-se que sua origem tenha sido através do morcego. Já a síndrome respiratória do Oriente Médio, isolada em humanos em 2012, 80% dos casos foram na Arábia Saudita e ela teve grande importância pela sua alta infecção hospitalar e mortalidade em torno de 35%. Então, a infecção pelo coronavírus é uma zoonose. Inicialmente acredita-se que ela tenha sido originado a partir de pangolins e de morcegos e a partir daí o vírus se adaptou e foi transmitido de humano para humano. A gente pode observar quando a transmissão passou a ser pessoa a pessoa, um aumento nessa curva de transmissão. Hoje nós temos mais de 1.900.000 casos no mundo, com 119 mil mortes, e no Paraná nós temos 756 casos com 31 óbitos, segundo o informativo de ontem. No Brasil já são 23 mil casos confirmados, com 1.261 casos novos nas últimas 24 horas pelo último boletim e 1.328 óbitos confirmados.
é de grande importância todas as medidas tomadas em relação, né, ao isolamento e distanciamento social recomendado pelos nossos gestores para que a gente tenha uma diminuição da transmissão, que inicialmente foi por casos importados de outros países onde estavam sendo acometidos pela infecção pelo coronavírus. A partir daí começamos a ter casos de transmissão local. Esses casos, né, nós identificávamos quem estava transmitindo a doença, e a transmissão comunitária, ela se dá quando eu perco esse vínculo epidemiológico, eu já não sei quem está transmitindo, a partir da 5ª geração de transmissão, ou quando eu já tenho nas nossas unidades sentinelas de síndrome gripal, onde eu vejo qual vírus está circulando no estado do Paraná, a detecção de casos positivos para Covid-19, ou nos nossos hospitais, detecção de casos de síndrome respiratória aguda grave. No Brasil foi considerado transmissão comunitária não por critérios epidemiológicos, nós não tínhamos como diferenciar todas as unidades federadas, embora elas estivessem em momentos diferentes, a partir da portaria 454 de 20 de março de 2020. Então foram orientadas medidas gerais de etiqueta respiratória. Isso é recomendado, visto que nós estamos entrando, né, no período de outono e inverno. Sempre que eu for espirrar ou tossir, usar a dobra do braço, usar lenços após lavar as mãos com água e sabão, não tem disponível, uso álcool 70%. Se eu estou com qualquer sintoma gripal, eu não devo sair da minha casa. Os pacientes, né, com síndrome gripal devem ser triados no serviço de saúde, profissionais de saúde, usar o equipamento de proteção individual e também, né, o isolamento dessas pessoas que estão com a síndrome gripal. Então, todos os serviços, sejam públicos ou privados, eles devem disponibilizar condições para que a pessoa possa lavar a água com água e sabonete frequentemente, dispensar álcool gel na concentração de 70%, usar toalhas de papel descartáveis e deve ampliar a higienização de pisos, corrimões, maçanetas de banheiros, que são condições que predispõem, né, que a gente continue o nosso trabalho nas atividades essenciais à população. Então, nós temos que reduzir também o deslocamento laboral, reduzir o fluxo urbano, o regime de trabalho é necessário, o trabalho presencial de toda a equipe, as instituições de ensino, né, tiveram encerramentos das suas atividades pelo risco de maior transmissão. E quando nós temos nossa capacidade hospitalar com mais de 80% dos nossos leitos de UTI ocupados, é decretada quarentena. Então, qual o objetivo de todas essas medidas? É nós diminuirmos com as medidas não farmacológicas essa curva, né, na transmissão pessoa, diminuir a transmissão e o número de casos, para que o nosso sistema de saúde dê conta. Embora o Covid-19 tenha mostrado uma letalidade relativamente baixa, ele é letal para o sistema de saúde. E nós observamos que a curva no Paraná, ela tem se mantido, né, em níveis mais baixos, mas por todas as medidas que foram realizadas de distanciamento social. Estamos entrando também, né, no período sazonal outono e inverno, que predispõe a infecções respiratórias por outros vírus, como a influenza, que é a nossa gripe, já conhecida desde a pandemia de 2009, assim como rinovírus e outros vírus respiratórios que nós temos que fazer o diagnóstico diferencial em relação à doença pelo coronavírus 2019. Nós observamos que alguns países não tiveram um aumento expressivo nos seus números de casos e muitas das medidas tomadas por esses países foram monitoramento de todos os contatos, né, por telefone, controle das fronteiras, educação e medidas de higiene pessoal, autoisolamento de todas as pessoas com sintomas respiratórios, consultas precoces. Eu devo lembrar, né, que se as pessoas têm sintomas leves, elas não devem procurar a unidade de saúde, onde estarão cheias e o risco de contaminação é grande.
Países como a Singapura, eles têm uma vigilância epidemiológica forte e também uma população jovem. Então, foram realizadas medidas de fechamento de escolas e áreas com grande número de casos, segundo critérios epidemiológicos. Mas o que fez, por exemplo, que a Singapura tivesse um diferencial em relação a países como a Itália, né? Nós observamos que a necessidade de terapia intensiva na Itália foi de 9 a 11% maior, porque a idade das pessoas também é maior na Itália, 2,3% da população tinham outras comorbidades, 20% dos profissionais de saúde foram infectados e a doença pelo coronavírus, as pessoas necessitam de internação por um período maior, em torno de 15 a 20 dias. Isso faz, né, com que a capacidade instalada do sistema de saúde fique comprometida. Então, a Itália, nós tivemos uma grande mortalidade em pessoas, né, maiores de 80 anos. Nós observamos, então, que a população da Itália, 60 milhões de habitantes, e temos pessoas com maior idade. E a gente sabe que o coronavírus, a mortalidade é principalmente em pessoas maiores de 60 anos, chegando a 14% em pessoas maiores de 80 anos. Nós observamos que a mortalidade no Brasil, 74% dos casos têm acima de 60 anos. E também pessoas que estão maior em risco são pessoas que têm algum problema de saúde, como doença cardiovascular, como diabetes, doenças respiratórias crônicas, hipertensão, neoplasias, e 75% dos óbitos que ocorreram no Brasil, as pessoas apresentavam no mínimo uma comorbidade. Nós observamos que 81% dos casos de infecção pelo coronavírus serão leves, que casos graves, eles ocorrem em torno de 14% precisando de internação e destes 5% irão necessitar de UTI e muito provavelmente de ventilação mecânica. O que nós observamos também, né, que as doenças, a doença pelo coronavírus, ela pode evoluir de casos leves para casos graves em torno de 17 a 29%, segundo as evidências científicas. Então, todos os casos de síndrome gripal, eles devem ser notificados. E o que é um caso de síndrome gripal? É quando eu tenho febre ou sensação de febre, acompanhada de tosse ou dificuldade para respirar. Eu posso ter o nariz escorrendo, posso ter dor de garganta. Em crianças eu posso ter batimento de asa de nariz ou tiragem intercostal. Em idosos, muitas vezes, ou pessoas imunodeprimidas, não apresentam febre, né? E também quando, né, eu vou precisar de uma atenção especial para essas pessoas, quando houver persistência de febre para 24 a 48 horas ou qualquer dificuldade para respirar. Então, síndrome respiratória aguda grave, eu tenho a síndrome gripal, que apresenta falta de ar ou desconforto respiratório, uma pressão no tórax, saturação de oxigênio menor que 95%, e eu posso ter uma coloração azulada da pele, nos lábios, no rosto. Como é transmitido, então, o coronavírus? Né? De animais para pessoas, como já vimos anteriormente, e de pessoas para pessoas. O período de incubação, desde que eu tenha contato com uma pessoa doente até o aparecimento dos primeiros sintomas, é em torno de 14 dias, mas a média é de 5 dias. E eu estou transmitindo a doença enquanto eu estiver sintomática, embora haja relatos que a gente possa transmitir também no período assintomático. Então, a transmissão ocorre se eu tiver uma distância menor que 1 metro de outra pessoa, quando eu tusso, quando eu espirro, por gotículas ou por contato. A pessoa espirrou, tossiu, colocou a mão na boca e colocou a mão em outras maçanetas, colocou a mão em mesas, outras superfícies. Uma pessoa coloca a mão e os trabalhos mostram que a gente leva, quando está estudando ou exercendo alguma atividade, a mão no rosto, em torno de 23 vezes. Eu posso contaminar os meus olhos, as mucosas, a boca, levando a mão à boca sem adequada higienização.
Nessa transmissão por contato, ela ocorre também a partir, né, de gotículas, aerosol em todas as superfícies. Quando a pessoa infectada transfere, o próprio profissional com a sua mão não higienizada pode estar contaminando as superfícies. A transmissão por aerosol, ela ocorre principalmente a nível hospitalar, quando vai fazer intubação orotraqueal, broncoscopia, a administração de medicamentos por meio de nebulização e, como eu já havia dito, né, a importância dessas pessoas que não apresentam sintomas na transmissão dos casos ou que apresentam sintomas leves. Então, os pacientes, eles podem ter desde uma pequena síndrome respiratória, uma gripe, até quadros graves que levam a óbito. E quais são os principais sintomas? São a febre, a tosse seca, a falta de ar, mas pode ter também diarreia e outros sinais e sintomas. Nós também, quando fazemos os exames de sangue, observamos alterações e observamos que a transmissão, cada pessoa pode transmitir para cerca de 2,2 outras pessoas. Lembrando também, né, a importância do isolamento social. A infecção pelo coronavírus, regra geral, ela é bilateral, faz uma pneumonia bilateral e ela dá um aspecto no raio-x ou tomografia de vidro fosco. E acredita-se também que ela seja uma doença hematológica e que, né, as complicações ocorram de forma pulmonar. Os aerosóis, eles podem sim ficar ativos em torno de 3 horas, né, no meio ambiente, após eu fazer qualquer procedimento que produza aerosóis. Eu devo ter muita atenção para qualquer paciente, fazer a triagem dos pacientes que chegam a uma clínica. Se ele tem sintomas respiratórios, já ofertar máscara, ofertar uma sala especial para que essa pessoa aguarde pelo atendimento, né? Encaminhar para um serviço de saúde onde possa ser avaliado, coletar amostras respiratórias. Casos graves devem ser encaminhados para o hospital de referência e nos demais casos devem ser avaliados. A porta de entrada é sempre pela atenção primária de saúde. Então, todos os casos de síndrome gripal, eles devem ser notificados, né, para que a gente possa fazer uma avaliação epidemiológica desse cenário. Eu posso estar liberando os casos leves para o domicílio, oferecer, né, atestado para essa pessoa e se ela necessita de um cuidador que não deve ter outras comorbidades. O tratamento é à base de hidratação, uso de medicações para aliviar sintomas como a dor, a febre, e eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial com gripe, então eu também entro com o Tamiflu, né? Monitoramento dessa pessoa deve ser realizado pela epidemiologia do município, orientação de todos os casos suspeitos e dos seus contactantes. Eu devo orientar quanto aos sinais de alerta que essa pessoa deve retornar ao serviço de saúde. Não existe vacina e nenhuma medicação específica para a doença pelo coronavírus até este momento. Então, é muito importante a prevenção. E mesmo os pacientes que ficam em casa, eles devem ser orientados quanto à permanência em um ambiente isolado, não ficar em contato com os outros membros da família, a importância de usar máscara, desse ambiente estar ventilado, de que, né, se for trocar as roupas de camas, colocar num saco plástico, fechar, e a pessoa que vai cuidar deste doente não pode ter outra comorbidade para não colocar a sua vida em risco. As pessoas que apresentam saturação de oxigênio menor que 95%, respiração acelerada, falta de ar, esforço respiratório, os idosos com confusão mental, letargia, irritabilidade, sinais de desidratação, exacerbação de uma doença pré-existente como pressão alta, diabetes, devem procurar o serviço de saúde para reavaliação. E nesses casos devem ser realizados exames laboratoriais, avaliada a necessidade de UTI e o manejo clínico conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
Algumas medicações, como o anti-inflamatório ibuprofeno, eles são contraindicados em pessoas com a doença pelo coronavírus. E também vários estudos têm sido feitos com várias outras medicações, mas o seu uso ainda é off-label. Quanto aos corticosteroides, para o uso na resposta inflamatória pulmonar, está contraindicado até o momento. Nós também devemos ter atenção nesse momento em que as crianças não estão tendo aula, porque elas não devem ficar com os avós. As crianças parecem estar sendo poupadas da doença pelo coronavírus, mas elas podem fazer quadros leves e transmitir a doença. Então, é muito importante esse cuidado. Quem são as pessoas que têm fatores de risco? As gestantes, pelas alterações que ocorrem durante a gestação, devem ter um olhar especial, assim como as puérperas, idosos, crianças, pacientes com comorbidades e pessoas imunocomprometidas. Essas pessoas devem ser avaliadas diariamente pela epidemiologia do município, pela unidade básica de saúde. Como é feito, então, afinal, o diagnóstico do Covid-19? Por critério laboratorial, um caso suspeito de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, eu vou fazer a biologia molecular, o RT-PCR, para a detecção do vírus SARS-CoV-2. E aqui eu já diferencio da infecção por influenza e do vírus sincicial respiratório. Ou vou fazer um teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos. Se eu resido em um local com outra pessoa que apresentou a doença confirmada laboratorialmente, eu posso fazer o diagnóstico, e apresento sintomas, eu posso fazer o diagnóstico por critério clínico e epidemiológico. Essa coleta do SWAB de nasofaringe, ela deve ser realizada de 48 horas após o início dos sintomas até 7 dias. E os anticorpos, para que eu possa fazer os testes rápidos, eles começam a aumentar a partir do 7º dia. Então, o teste rápido deve ser realizado, é indicado para profissionais de segurança pública, profissionais de saúde e seus contactantes. Deve ser realizado a partir do 8º dia após o início dos sinais e sintomas da doença pelo coronavírus. Então, como os profissionais de saúde devem se proteger? A proteção deve ser para contato, usando um jaleco. Se eu tenho risco de contato com secreções, então meu jaleco deve ser impermeável, ter uma gramatura maior que 50. Eu vou usar luvas, eu devo usar o gorro, usar óculos de proteção, usar uma máscara N95, como é o caso de quando se produz aerosol, que é nos casos dos dentistas. Eu também posso estar usando uma face shield, aquelas máscaras para proteção dos profissionais de saúde. E as máscaras? Qual o período que eu posso ficar com uma máscara? N95, os estudos têm mostrado que ela pode ser usada continuamente por um período de até 8 horas. Mas como? Ela é mais fechada, ela dificulta a respiração, então os profissionais de saúde têm dificuldade de fazer o seu uso contínuo. Eles também precisam tirar para ir ao banheiro, para beber água, e eu posso colocar essa máscara acondicionada num pote hermético que tenha ventilação. Eu só, no momento que vou tirar essa máscara, eu tenho que tomar cuidado para tirar pelas faixas, para que eu não toque na parte externa da máscara e não me contamine. Se eu me contaminar, eu vou fazer higienização das mãos com álcool a 70%. O uso de máscaras, ele tem uma maior proteção quando eu associo a adequada higienização das mãos. Ela funciona como uma lembrança, que eu não devo tocar o meu rosto com as mãos contaminadas. E sempre quando eu for tirar a luva e o avental, eu devo fazer a higienização das mãos depois com água e sabão ou álcool a 70%.
A recomendação do Estado, como do CDC, é para que procedimentos odontológicos eletivos, cirurgias, consultas odontológicas não urgentes sejam postergados e que se priorize procedimentos urgentes e de emergência. O coronavírus ele está presente nas secreções nasofaríngeas e salivares dos pacientes afetados. Então, há recomendações específicas para a prática odontológica, como já falamos, desde o uso de equipamentos de proteção individual até a triagem de pacientes, estratégias de controle de infecção e protocolo de gerenciamento de pacientes. Nós vimos que as intervenções odontológicas, elas têm um alto risco de infecção hospitalar dos profissionais, da equipe dos pacientes, pela geração de aerosóis, pelo manuseio de objetos cortantes, pela proximidade com a região orofaríngea e o risco de contaminação cruzada dos pacientes. Então, no momento da triagem, quando eu vou fazer a confirmação das consultas, o que eu devo perguntar? Se a pessoa teve exposição a uma pessoa que é caso suspeito de síndrome gripal ou se ela teve contato com uma pessoa com caso confirmado de síndrome gripal por Covid-19, se ela viajou, a gente ainda observa entre as nossas regiões de saúde uma diferença no comportamento da doença pelo coronavírus. Né? Ela viajou para uma área de alta incidência de Covid-19, essa pessoa está com febre, tem doença respiratória ou tosse. Caso sim, ela deve postergar a sua consulta, se não for uma urgência ou emergência, para 2 semanas subsequentes. E como deve estar? Então, a pessoa não tinha nenhum sinal ou sintoma respiratório, não tinha febre e veio para uma consulta. A sala deve estar bem ventilada, eu devo evitar aglomerações, o espaço entre as cadeiras deve ser de 2 metros, embora, né, nós observamos nas publicações, seja da Anvisa, Organização Mundial de Saúde, a quais nós seguimos, diferenças entre na distância 1 metro e 2 metros. Mas por que nós falamos 2 metros? Quando eu falo 1 metro, quando eu vejo a pessoa está a 80 centímetros, quando eu vejo a pessoa está a 50 centímetros, isso não confere proteção contra gotículas. Eu faço um questionário de risco já ali na sala de recepção para essa pessoa quanto ao Covid-19. Eu meço a temperatura usando um termômetro frontal sem contato. Pacientes, então, que têm algum sinal ou sintoma respiratório devem ter sua consulta postergada. E esses pacientes, né, em caso de urgência e emergência, que têm sinais ou sintomas de infecção pelo Covid-19, eu vou ofertar uma máscara cirúrgica para ele e seu acompanhante. Após a colocação da máscara cirúrgica, ele deve ser ofertado álcool a 70% para a higienização das mãos, conforme técnica preconizada. E etiqueta respiratória. A pessoa tem intolerância às máscaras, eu vou colocá-la numa sala em isolamento, eu vou ofertar um lenço de papel, ofertar álcool 70%. E orientar, né? Se for espirrar, usar o lenço de papel e usar após higienização das mãos com álcool 70% ou com água e sabão. Quais são, então, o atendimento de urgência em odontologia, né? Os profissionais de odontologia bem conhecem, as pessoas com quadro de dor que não toleram esperar, os casos de fratura, de inchaço do rosto, abscessos. É possível manejar com analgésicos e antibióticos? Eu posso fazer o acompanhamento por telefone ou por videoconferência? Acima de tudo, eu sempre devo me preocupar com a proteção da equipe, dos pacientes, para, né, manter a segurança. Quando eu for atender essa pessoa, eu devo retirar todos os adereços, realizar todos os procedimentos de esterilização dos materiais e desinfecção do ambiente. A máscara preconizada é a N95. A desinfecção, né, do consultório deve ser realizada com hipoclorito de sódio 0,1%,
peróxido de hidrogênio 0,5% ou álcool a 70%. As superfícies devem ser limpas e desinfetadas após cada atendimento, assim como os equipamentos de proteção individual, eles devem ser retirados antes que eu saia da sala clínica. Pedir ao paciente também o bochecho com 1% de peróxido de hidrogênio antes de cada consulta. Eu também posso usar os diques de borracha para proteção contra aerosol e o isolamento. E lembrar sempre dos 5 momentos de higienização das mãos, antes do contato com o paciente, antes de realizar um procedimento asséptico, após a exposição aos fluidos corpóreos, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Nós sabemos por que é importante essa desinfecção, né, dos ambientes, porque o vírus pode permanecer vivo nas superfícies de 2 horas até 9 dias, de acordo com as condições de umidade e temperatura. E também, né, esse artigo mostra a eficácia do álcool 62% a 71%, do uso da água oxigenada 0,5% e da solução de hipoclorito de sódio 0,1%. Porque 86% das infecções elas não são diagnosticadas, porque 79% das pessoas são assintomáticas. Então, as medidas de prevenção, como isolamento social, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, sempre lavar as mãos após tosse ou espirro, não compartilhe objetos de uso pessoal, não compartilhe cuias de chimarrão, mantenha os ambientes sempre ventilados, não permita que os ambientes fiquem aglomerados e, se apresentar sinais ou sintomas, procure orientação de um profissional de saúde. Diante de um momento como esse, nós vimos várias situações desagradáveis, né? Polícia Civil prende falso médico, fake news como alho com água protege contra a doença pelo coronavírus, urina e estrume, prender a respiração, né, ao realizar o diagnóstico, soroterapia. O Ministério da Saúde, até altas doses de vitamina D como exercendo proteção. O Ministério da Saúde, né, fez um site e oferta um telefone a qual podem ser notificadas todas as dúvidas sobre as fake news, para a gente saber se uma notícia é verdadeira ou falsa. A Organização Mundial de Saúde ontem reforçou os critérios para que a gente possa suspender o isolamento social. A transmissão pelo Covid-19 deve estar controlada. O sistema de saúde deve ser capaz de detectar, isolar, tratar e traçar todos os contatos para acompanhamento. O risco de surto deve estar minimizado nas instalações de saúde, casas de repouso. Eu devo adotar medidas preventivas, como as que foram faladas aqui nos locais de trabalho, nas escolas, em locais onde seja essencial a presença das pessoas. Eu devo minimizar o risco de casos importados e a nossa comunidade ela deve estar orientada quanto a todas as medidas de proteção, para que a gente possa limitar a transmissão pessoa a pessoa, combater a desinformação, minimizar o impacto socioeconômico e a morbimortalidade da doença pelo coronavírus. Muitas dúvidas ainda existem, né? Qual a medicação adequada? Vai surgir uma vacina, mas nós precisamos, neste momento em que não há uma medicação específica, uma vacina específica, realizar o isolamento social para diminuir a transmissão da doença pelo coronavírus. Eu gostaria de agradecer e nos colocar à disposição enquanto Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado, doutora Cássia. Algumas dúvidas vão surgir ainda. Ela respondeu, a gente estava com um rol de perguntas que
foi passado para a doutora Cássia anteriormente a gravação da entrevista, da palestra. Mais perguntas vão surgir, então a gente pede para que seja encaminhado para o CRO e, posteriormente, encaminharemos para a doutora Cássia poder responder a todos. Então a palestra ficará disponível agora a partir da meio-dia. Então novamente a gente agradece a todos, pedimos novamente desculpas por não ser ao vivo, mas aqui a gente está trabalhando para todos os dentistas, auxiliares, técnicos, para poder facilitar e levar a informação a todos. Então, em nome do presidente Aguinaldo Farias, a Cássia, muito obrigado, agradeço nosso amigo e colega Beto Preto, mais uma vez por vocês estarem aqui junto com o Conselho Regional de Odontologia, nos proporcionando educação. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Em nome do nosso secretário Beto Preto, da nossa diretora de Atenção e Vigilância, Maria Goretti, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho de Secretaria de Estado da Saúde e nos colocando também à disposição.